que estava suspenso e voltou ao treinamento, voltou a estar à disposição do Maurício Barbieri, pode jogar amanhã diante da equipe do Palmeiras. Vou pedir ao J. Marcos, nosso repórter cinematográfico, para mostrar aqui os jogadores que já estão indo para o campo de jogo aqui. Já vai começar o treinamento do técnico Maurício Barbieri. Maurício Barbieri que vem sendo muito elogiado pelos jogadores. O Cuéllar, por exemplo, ainda agora falou aqui com a imprensa na entrevista coletiva e eu perguntei a ele, porque eu também não o considero mais um treinador interino. Para mim ele é efetivo e não precisa a diretoria do Flamengo vir a público dizer que ele é o treinador do Flamengo. Os números já estão aí mostrando, né, que ele é o treinador do Flamengo. Aí perguntei ao Cuéllar sobre isso e ele também tem a mesma opinião. Para ele, os jogadores já entendem e veem o Barbieri como o treinador. E essa parada da Copa do Mundo, para a disputa da Copa do Mundo, será importantíssima para poder entrosar um pouco mais e entender mais a metodologia do treinador Maurício Barbieri. Mas o Cuéllar falou também sobre o sistema defensivo. Afinal de contas, no esquema 4-1-4-1, ele é o cara da marcação, mas o Flamengo é muito ofensivo, fez 20 gols neste Campeonato Brasileiro e sofreu apenas 6. É a segunda defesa menos vazada da competição. Segue o líder, mas sempre com muita responsabilidade, com todos os jogadores participando da parte defensiva. Eu acho que a gente assumiu um compromisso desse, uma pequena dificuldade que a gente estava passando no começo do campeonato. Eu acho que, assim como todo mundo ataca, todo mundo tem que defender. Eu acho que não é só de um esquema defensivo dos 4 e, por exemplo, eu que às vezes faço de cabeça de área, do time todos têm um compromisso de voltar para me ajudar os companheiros de trás na marcação. E como você vê, alguns gols que a gente tem feito, todo mundo participa também da criação da jogada. Então eu acho que é um coletivo. E a gente tomou consciência disso e eu acho que o equilíbrio tem sido muito importante. Sempre estamos focando nisso para conseguir os resultados que a gente vem tendo. Eu acho que estamos pelo caminho certo, ainda não temos ganho nada. Tem muita coisa pela frente ainda, mas estamos pelo caminho correto. Legal, até a gente ouviu um pouquinho do Cuéllar falando sobre a consciência tática do Flamengo. O Quesada continua com a gente aqui na resenha, Quesada. Mas vamos falar um pouquinho com o Fábio. Eu falei Quesada, gente. Quesada tá em Sochi. Tá lá cobrindo a Copa. O Leandro Quesada aqui, trazendo todas as notícias. Prazer, tá, Fábio? Liga não, é a tabelinha lá e tal, o fuso horário confunde. Agora, Moser, nessa consciência tática do meio de campo, sistema defensivo que você marcou muito a presença ali no Flamengo, há pouco tempo muito criticado. E hoje a gente pode destacar como um dos pontos fortes, né, desse Flamengo hoje líder do Brasileirão. Nós podemos fazer um paralelo também com a seleção brasileira, né? Eu acho que o sistema defensivo, hoje em dia no futebol moderno, ele não passa só por uma linha de 4, mais o Cuéllar que está ali à frente, né? Eu acho que o processo coletivo, para que você tenha solidez defensiva, ela parte também dos jogadores que jogam na frente, né? No caso, os atacantes, os médios e assim consequentemente. O retorno introduzido de transições defensivas, que o Barbieri tem dado muita ênfase a essa equipe, ela veio solidificar esse processo defensivo. Na minha opinião também, os dois centrais que estão jogando, um é um pouco mais velho, o outro é mais novo, né? Isso também, o Léo é um jogador de muita velocidade, o Rodolfo estava jogando muito bem, Sim. Na ausência do Juan e na ausência também do Hever. Esses dois jogadores casaram muito bem e são dois jogadores mais velozes também, né? Isso tudo tem certa influência. O René também subiu muito de produção, o Rodinei subiu estrondosamente de produção. Então, esse trabalho coletivo, ele se torna mais eficaz. Ao mesmo tempo, é igual à seleção brasileira. A seleção brasileira, antigamente, tinha um processo defensivo falho, né? Hoje em dia, a equipe trabalha bem coletivamente e por isso que a seleção também não toma gol. Fez 16 jogos sem levar gol. Então, o futebol de hoje em dia não basta só ter 4 jogadores a defender. É importante que o processo defensivo ele tenha uma transição rápida para fechar os espaços, que você ocupe bem os espaços e todo mundo trabalhe coletivamente para recuperar a bola. É isso que o Barbieri está introduzindo, na minha opinião, né? Posso estar errado também, mas é isso que vejo, é a minha leitura. Agora está a funcionar bem. E a gente está acompanhando isso em campo.
A gente tem visto, a gente tem visto, com certeza. Verdade. O Fábio segue com a gente aqui no Bom Dia Fox. Ô, Fábio, pra gente arrematar aqui com o Flamengo por enquanto, programação definida, né? O Flamengo treinou agora pela manhã e à tarde já embarca para São Paulo. É isso, Fábio? Cadê o Fábio? Aí o Fábio Azevedo. Exatamente, Calheiros. A delegação embarca daqui a pouco, tem um treinamento, almoça e embarca. Só passando os números rapidamente aqui do Maurício Barbieri, são 17 jogos, 10 vitórias, 6 empates e uma derrota, 24 gols marcados, 7 sofridos, sendo que 6 dentro do Campeonato Brasileiro. Então a delegação embarca para São Paulo. Juan, só a expectativa é se ele vai ou não com o time. Ele voltou a treinar na última sexta-feira, acho pouco provável. Matheus Dantas deve ser mantido como zagueiro reserva. Tuller e Léo Duarte a zaga titular. E um lembrete, Calheiros, Lívia e amigos do Bom Dia Fox. Último jogo de Felipe Viseu e Vinícius Júnior também, já que os dois vão deixar o Flamengo na metade do ano. Agora, será que é o último jogo também do Lucas Paquetá? Porque o mercado europeu está de olho nessa joia rubro-negra. Volto com vocês. Calma, Fábio, calma, não vamos deixar o coração do torcedor do Flamengo. Não tira as mobílias todas de casa. Vai dar eco daqui a pouquinho dentro de casa. Fábio Azevedo, só mais uma perguntinha aqui pra gente finalizar. A gente vem destacando muito a pausa no campeonato por conta da Copa. Faltam só 2 dias para a Copa começar e nós vamos com só mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que começa hoje, por sinal, com São Paulo e Vitória. A gente já tem a programação do clube, a programação do Flamengo, como vai funcionar nesse período de Copa do Mundo? A gente pode deixar essa missão com você? Não agora, missão dada, missão cumprida, Lívia. 10 dias de folga a partir de quinta-feira, né? O dia seguinte ao jogo com o Palmeiras e depois a volta ao trabalho, 25 dias de trabalho aqui dentro do CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu, em que o Flamengo vai se preparar para a volta do Campeonato Brasileiro, para o mês de agosto, que tem Copa do Brasil e Libertadores, com aqueles jogos importantíssimos, decisivos, sequência contra o Grêmio, sequência contra o Cruzeiro, é um mês pesado e aí o Barbieri com tempo para treinar. Muito mais do que foi, por exemplo, na pré-temporada desse ano. Lívia. Legal. Obrigado, Fábio Azevedo, com informações ao vivo aí do Flamengo, direto lá do CT Ninho do Urubu, Flamengo e Palmeiras, hein? Amanhã no Allianz Parque, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Moze, escapa não, Moze. Não escapa não, porque você conhece muito esse elenco.